Não, pois é, mas é no mesmo horário. O pessoal está sendo convidado para o mesmo horário que começa a reunião. Mesmo horário da reunião. Que começa às 7h30. Você vem com ela. Vai fazer diferença eu falar aqui que é 7 horas, senão o povo vai chegar às 7h30 e vai perder o coral. Não, mas o coral não vai cantar às 7 horas. Não vai, é 7h30. Eu já tinha falado com ela que era 7h30, tá? Não estou mudando, não. Tá.
a palestra da Célia. Tudo isso em razão do aniversário do desencarne do Chico, né? Então, estão todos convidados, eu espero que vocês venham. A gente está preparando uma apresentação do coral muito bonita para vocês. Bom, então vamos agora serenar nossos corações, rogar para que o nosso Mestre Jesus esteja aqui presente, e Ele esteja presente no nosso coração, onde quer que a gente esteja. Que nós consigamos ser instrumentos da paz de Jesus em todos os lugares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Só dá uma olhadinha aqui pra mim, que tá apagado. Você não pediu para entrar, não. Não é possível participar. Vamos ter que sair e entrar de novo. Eu não tinha visto. O que está acontecendo com esse coitado aí? Eu não tinha visto que eu não estava conectada, não. Estava assim, entrando, não tinha entrado tudo direitinho. Então vai sair. Encostou. Pode ser, né? Deixa eu ver se está tudo certo. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, para falar um pouquinho hoje, um pouquinho mais sobre o poder da mente em seu aspecto filosófico e religioso. Não entrou, não? Vamos ver aqui, gente, um minutinho só. Deu certo? Mas é porque o som foi minimizado, né? Então, para falar um pouquinho mais sobre o poder da mente, mas abordando o aspecto diferente do da Soraya, sem a intenção de complementar a brilhante apresentação que ela fez, eu queria falar do poder da mente, mas num aspecto filosófico e religioso. Ela aborda um aspecto na psicologia, né, Soraya? Então, a gente vai abordar dentro desses princípios, e para abordar no aspecto filosófico, eu tomei como inspiração a extraordinária professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão, e os ensinamentos dela eu adaptei aos nossos projetos aqui, ao contexto dos nossos objetivos enquanto cristãos. Porque o poder da mente é alguma coisa assim, muito comentado e desperta um interesse muito grande, né? Quando a gente fala em poder da mente, logo acende uma luzinha, oba, vou aprender como é que empodera a minha mente para eu fazer a minha vida ser mais fácil, para eu atingir mais facilmente as minhas vitórias. É o que a gente pensa. E muitas vezes a gente pensa, né, em usar o poder da mente para tornar a vida mais fácil, simplesmente. Então esse poder corre o risco de ser mal compreendido quando abordado em sua forma fantasiosa ou utilitária. Vamos explicar isso. Ninguém duvida, em momento nenhum, ninguém duvida que a mente tem poderes que nós nem imaginamos e que podem ser desenvolvidos, potencializados cada vez mais. Ninguém tem dúvida disso. Mas nós não podemos perder de vista que o maior objetivo de nossa existência
é sairmos dela ao voltarmos para o plano espiritual, ao sairmos dela melhores do que aqui chegamos. Este é o objetivo de nossa vida. Nós estamos todos aqui regidos pela lei do progresso, e é este progresso que a vida vai nos apresentando situações, vai nos apresentando várias ferramentas, vários potenciais humanos para nós atingirmos os nossos objetivos de progredir. E entre esses potenciais que a vida nos dá, que Deus nos deu, está o desconhecido e pouco utilizado poder da nossa mente. Mas, logicamente, nós não podemos falar deste poder somente para adquirirmos coisas, para os nossos desejos das coisas que nós queremos ter. Nós não podemos usar o poder da nossa mente para trocar de carro e até para achar uma vaga no estacionamento do shopping. Eu vi uma senhora dizendo outro dia: quando eu chego que está tudo lotado, eu mentalizo com toda a força uma vaga e vou e a vaga aparece. Beleza. Então, por que nós vamos desenvolver e utilizar os potenciais humanos para nos tornarmos mais egoístas do que já somos? Isso foge ao principal objetivo da nossa vida, que é o nosso crescimento espiritual. Então, se nós pensamos em desenvolver este poder para pensarmos cada vez mais em nós mesmos, nós seremos apenas os mesmos egoístas de sempre, porém mais equipados com o poder que a gente vai conseguir alcançar, para sermos mais egoístas ainda e nos comprometermos mais ainda diante das leis soberanas, né, que nos regem, que deve levar toda a nossa visão para outro rumo, a não ser apenas para nós mesmos. Então, sobre o ponto de vista da boa filosofia, que em síntese é a arte de viver, nós vamos lembrar que Sócrates dizia que um conhecimento só vale a pena se nos tornar melhores. Se nós estamos aprendendo coisas que não nos tornam melhores, nós estamos perdendo tempo com esses aprendizados. E nesse sentido, então, de conhecimentos valiosos para nós, que vão nos tornar melhores, nada melhor do que o conhecimento de ordem mais elevada, seja no campo da religião, da ética, da moral, da filosofia, da psicologia, em qualquer campo, mas um conhecimento mais elevado. E nós não podemos, de jeito nenhum, confundir o que temos aprendido sobre o poder da nossa mente com noções infantis e rasas de autoajuda. Se alguém ouviu a palestra nesse sentido, pensando que se falava de autoajuda no seu sentido mais vulgar dessa expressão, pegou o bonde andando e não entendeu nada do que a Soraya trouxe para nós. Então, é sabido por todos os sábios de todos os tempos, e inclusive pelo maior sábio que a Terra já recebeu, que é Jesus, que a condição humana se baseia, se fundamenta na fraternidade. A fraternidade é a base que vai reger toda a condição humana, para nos ensinar a fraternidade universal que Jesus veio à Terra. E sem essa noção de que nós todos somos irmãos uns dos outros, e dentro desta realidade procurarmos pautar as nossas vidas e os nossos valores, nada faz sentido. Nada, tudo perde o significado. Porque se nós queremos crescer como seres humanos, logicamente, nós temos que pensar menos na autoajuda e mais na ajuda do outro, porque é assim que se cresce.
mais em altruísmo e menos em egoísmo. E todos os males do mundo, todos, sem exceção, têm a raiz no orgulho e no egoísmo. Nada, a filósofa que nos ensinou isso diz que desafia qualquer ser humano a descobrir um problema que não tenha por base o egoísmo. Então, ele que está ali na base de tudo. Qualquer que seja o problema que a gente está enfrentando, pensar menos na gente e mais numa forma coletiva sempre ajuda a minimizar os nossos problemas. Então, crescer, gente, enquanto os cristãos que nós queremos ser, é muito mais pensar nos irmãos em humanidade, pensar nas necessidades deles, pensar o que é que nós podemos fazer para que a vida seja melhor, do que pensar em nós. Nós sentimos responsáveis, então, e devemos pensar nisso, devemos movimentar a nossa mente, pensando nas questões da coletividade. Pensando, dependendo da área que você atua, a gente vai pensar, por exemplo, como que eu posso atuar para resolver a questão dos desabrigados, dos desalojados pela enchente? Como é que eu posso fazer as relações do meu trabalho, as relações da minha família mais equilibradas, mais tranquilas? Que contribuição eu posso dar aqui diante desse problema tão sério que fulano está enfrentando? Então, a gente vai colocar a mente para trabalhar, para pensar no outro. E nós vamos, então, perguntar o que é que nos define? Quando é que nós vamos conseguir aumentar a potencialidade da nossa mente? E para que nós vamos fazer isso? Emmanuel diz que nós ainda não somos seres humanos, que nós estamos caminhando para a humanização. Nós ainda não somos seres humanos. Isso é complicado, né? A gente fica pensando. Eu pensava que eu era ser humano, mas ele falou que eu não sou ainda não. E eu acho que vocês também não são, não. Então, a gente quer crescer, a gente quer se tornar humano, a gente quer se humanizar no sentido mais sublime que essa palavra tem, potencializando não só a nossa mente, mas todas as sementes que Deus colocou em nós quando nos criou. E querer potencializar essas sementes, esse tipo de querer nos traz um poder incrível. Agora, para os nossos objetivos egoístas, para ter isso, ter aquilo, para isso nós não precisamos de potencializar a nossa mente, não. Os instintos bastam. Nossos instintos fazem isso muito bem. Então, a nossa mente encontrará motivo, porque ela é boa, ela é luz. Para ela encontrar um motivo para se fazer forte, nós realmente temos que saber o que nós queremos, para que nós queremos fortalecê-la. Quando você olha um ser vivo de uma célula, um protozoáriozinho, uma ameba, se você puder entrar no pensamento deste ser, ele está ali preocupadíssimo em como que ele vai sobreviver, como que ele vai criar-se e procriar-se. Essa é a preocupação básica de um animalzinho, de uma célula só. E quando nós percrustamos o pensamento da maior parte dos seres supercomplexos, formados por bilhões de células, tal qual somos nós, a preocupação maior que encontramos na maioria das mentes é como sobreviver, como se alimentar e como procriar. Então, somos apenas uma edição um pouquinho melhorada de um protozoário, quando o nosso único objetivo de vida, nossa única preocupação é realmente isso. A gente faz, então, essa mesma
essa mesma busca só de alimentos, só das coisas que precisamos, só que de uma forma mais sofisticada do que uma ameba, do que um protozoário. Mas o interesse é o mesmo. Então, quando as pessoas se prendem apenas nesses interesses, e é claro que são coisas interessantes e que nós devemos cuidar da nossa sobrevivência, da nossa alimentação, devemos cuidar das coisas que queremos ter, não há problema nenhum nisso. O problema é cuidar só disso. Porque quando a gente cuida só disso, nós somos indivíduos que temos o potencial de sermos humanos, mas ainda não somos. Então a mente para ser potencializada tem que ser por uma boa causa. Eu não sei se vocês já observaram a quantidade de filmes de terror ou de violência ou de ficção, onde pega-se um animal monstruoso, muito violento, e coloca nele uma mente, uma capacidade de raciocinar. Como no Parque dos Dinossauros, por exemplo, tem uma versão recente agora. Vocês já viram esse tipo de filme? Se não viram, não culpo não, que é uma porcaria, mas vocês já viram? Então, pega um animal e coloca nele uma mente, uma capacidade de pensar. E aquele gorila enorme fica terrivelmente muito mais assustador, porque agora ele pensa. Então, você se protege de um leão selvagem, por exemplo, subindo numa árvore. Mas se esse leão, num roteiro de filme, receber uma mente, esse leão vai arrumar um jeito de subir na árvore atrás de você e te atacar. Então, a inteligência num predador faz com que ele seja muito mais fortalecido. Assim nós seremos, sempre que nós usarmos a nossa mente, apenas para os nossos interesses instintivos. Quando nós paramos na base dos instintos, somos seres apenas racionais, porque conseguimos pensar, e a ciência ainda nos fala que somos animais racionais. E, de fato, só seremos animais racionais com o objetivo de animal, mas usando a razão para atingir esses objetivos. Mas ainda não somos humanos. Então, nosso desafio é usar a razão, usar a capacidade de pensar, usar a mente a serviço do bem. Nós precisamos de colocar o bem como realidade nesse mundo. Este planeta é de provas e expiações porque o mal sobrepõe ao bem. E nós precisamos trazer para o nosso planeta o bem. O bem comum, não só o meu, o que é bom para mim, o bem de todos. Porque vejam, uma pessoa mal intencionada que pega uma mente brilhante e coloca essa mente a serviço da sua maldade, essa pessoa vira algo terrivelmente assustador. Haja vista a análise do Hitler. O Hitler tinha uma grande capacidade intelectual, o Hitler tinha uma capacidade de planejamento, de organização, de liderança, e isso fez dele uma potência nos seus objetivos torpes. E ele ficou muito mais perigoso porque ele era muito inteligente e usava a sua mente para os seus objetivos. O mesmo a gente observa no crime organizado. O crime se organiza usando a inteligência e isso faz com que nós, sociedade desorganizada, sejamos sempre as vítimas, né, dos criminosos e principalmente dos manipuladores. Existem muitas pessoas que usam a mente, usam a inteligência para manipular os outros. Então a organização dá um poder muito grande ao crime, um poder de destruição, né? E todas as vezes, então, que as potencialidades humanas forem mal utilizadas, nós teremos perigos enormes, como temos tido, né? É por essa razão que a gente vê no processo da reencarnação, muitas mentes brilhantes reencarnam
aprisionadas dentro de um cérebro que não permite a manifestação daquela inteligência. Uma paralisia cerebral, várias idiotias, a paraplegia, a surdez, a mudez, são as grandes mentes que trabalharam para o mal e que voltam para a Terra sem a condição, sem um cérebro que consiga expressar a inteligência a soldo da maldade. Então, nós vamos tentar usar a nossa mente para nos tornarmos mais humanos. Esta é a base da nossa educação religiosa. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós, hoje, atualmente, somos classificados como Homo sapiens sapiens. Significa seres racionais capazes de usar a mente. Mas vamos entender o que significa realmente o poder da mente, olhando a raiz dessas palavras, a etimologia. É muito interessante estudar a origem das palavras, a semântica, de onde que aquela palavra veio e o real significado que ela tinha quando ela foi criada. Porque muitas palavras que nós usamos hoje, nós deixamos perder o sentido que ela tinha quando foi criada. Por exemplo, a palavra poder, ela vem de potes est, que significa posse do ser. Significa que você pode ser, pode fazer e pode realizar. Mas isso não está longe de ser considerado uma coisa que se impõe autoritariamente sobre alguém. Quando se fala de poder no seu sentido literal da palavra, isso significa poder sobre si mesmo e não sobre o outro. É poder sobre si mesmo. Esse é o sentido real da palavra. E a palavra mente, que vem do latim mens, que veio do grego e das línguas indo-europeias como me, essa palavra, que por sinal é a segunda sílaba da palavra homem, e como eu achei isso muito sexista, eu fui lá no dicionário e olhei que é também a segunda sílaba da palavra woman, que é mulher em inglês, que é a sílaba que está na palavra Batman. É a mesma sílaba que está na palavra mentalização, mencionar. Então, esse prefixo significa tudo que se refere à capacidade de pensar, de raciocinar e à capacidade de nos tornarmos humanos. Isso que é, então, etimologicamente falando, o poder da nossa mente. Só que este poder está adormecido. Essa potencialidade da nossa mente está latente. E enquanto a criatura enquanto nós, enquanto criaturas, não adquirirmos a consciência da própria responsabilidade, movimentando o mundo de uma forma semi-racional, que é assim que Emmanuel diz que nós nos movimentamos, nós estamos sempre amontoando problemas sobre problemas em cima das nossas cabeças. Porque nós estamos nos movimentando no mundo como seres semi-racionais. Quer dizer, não usamos todo o poder, toda a razão da nossa mente. Então, o ser humano, o status, muitos indivíduos já foram considerados humanos. Muitos indivíduos alcançaram ao longo da história a condição de seres realmente humanos. São os grandes gênios, os grandes sábios, as pessoas com enorme capacidade de amar. E vieram caminhando ao longo de uma jornada de milênios para chegar a esta condição. Só que tem um detalhe: todos nós temos condições de nos realizarmos totalmente na ética, na espiritualidade, na compreensão dos enigmas da vida.
É para isso que serve a nossa mente. Para que mesmo que serve a nossa mente? Para a gente encontrar atitudes éticas, morais, para que a gente possa compreender a situação, compreender o outro, para que a gente possa desenvolver a própria espiritualidade, para que a gente possa compreender a vida e encontrar soluções, encontrar caminhos. Esse é a melhor maneira de usar o poder da nossa mente. É sentar, fazer uma prece e começar a pensar: preciso encontrar uma solução para tal questão. Eu preciso encontrar um raciocínio lógico para que eu possa entender o que está acontecendo. Eu preciso de ter uma mente agora muito lúcida para que ela saiba o que realmente está me movendo, o que está dentro de mim. Esse é o verdadeiro uso da mente. E nós podemos usar esse poder de duas formas. Diz a doutora Lucelena Galvão que a nossa mente é como um espelho virado para cima, vai refletir as coisas do alto. Viradas para baixo, será os nossos interesses inferiores. A mente inferior é essa, então, que vai trabalhar apenas em função dos nossos desejos, simplesmente para satisfazer as necessidades e os desejos do corpo. Então você vai descobrir uma maneira muito inteligente de como descansar mais. Você vai descobrir uma maneira muito inteligente de sair fora de determinado compromisso. Você vai descobrir uma maneira muito inteligente de se alimentar da melhor maneira possível, sem perder totalmente a sua saúde, mas satisfazendo a sua gula. Então você vai usar a sua maneira para alcançar mais facilidade. Você vai usar a sua inteligência para os desejos, por exemplo, das energias que nos movem, né? Mais riqueza, ganhar coisas mais facilmente. Você vai usar o poder da mente, erradamente, como estamos colocando, para ver como andam as nossas emoções, né? Fazer com que as coisas aconteçam mais fácil. Então, essa mesma mente que trabalha incessantemente em cima desses ideais pequenos, é a mesma mente que, se você virar para cima, ela será capaz, muito capaz, de refletir os princípios universais, os valores universais, os princípios mais importantes, a necessidade de fraternidade, a busca de justiça, de amor, de bondade. E nós vamos desenvolver a mente nesse sentido e encontrar uma maneira de trazer essas coisas que nós vislumbramos no alto, trazer para a terra. Concretizar o ideal de bondade, de justiça, de fraternidade, de amor, concretizar na terra. Este é o outro objetivo pelo qual nós devemos desenvolver o poder de nossa mente. Vislumbrar o bom, o belo, o perfeito e tentar concretizar aquilo, trazer aquilo no mundo. Então, nós não podemos continuar usando todo o poder da nossa mente, por exemplo, concentrar todos os esforços da nossa mente, toda a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de descobrir caminhos, por exemplo, para fazer a tão sonhada viagem ao exterior. Claro que isso é bom, mas é algo exclusivamente pessoal. E usar a mente para algo exclusivamente pessoal é subutilizar a nossa mente. É usá-la apenas dessa forma utilitária, né? O que é que eu vou conseguir ter se eu usar a minha mente? Sendo que o potencial da mente é enorme para ficar restrita a desejos só. A essas coisas que podem ser boas, mas que não vão nos ajudar a cumprir o objetivo da nossa existência. Então, a gente tem que procurar adestrar a nossa mente. Nós temos que ensiná-la a ser fraterna.
Porque ela não sabe. Ela tem um potencial de luz que faz parte da criação, mas essa coisa está ali latente. Então, nós temos que ensinar a mente. Nós temos que ver as coisas que nos preocupam em relação aos outros, o que a gente pode ajudar, porque assim a nossa mente vai começar a ser humana. E à medida que a gente conseguir realizar alguma coisa para o próximo, alguma coisa que a gente imaginou que a gente nem ia dar conta de fazer, à medida que você consegue concretizar algo de bom, então ali vai ser o requinte da boa utilização. Então a mente vai ser usada como uma ponte entre o mundo ideal e o mundo concreto. Nós precisamos de verticalizar os nossos interesses, porque ao verticalizar nós vamos subindo com o nosso pensamento até encontrar o plano espiritual superior, até encontrar onde está o fluido cósmico universal em sua pureza, em sua constituição mais sublime, onde nós vamos construir as emoções positivas que quisermos, os sentimentos que quisermos, o pensamento que quisermos. Mas nós temos que olhar para cima. Olhando para baixo, a gente não consegue enxergar o degrau da escada acima. Nós não podemos mais continuar vivendo tão preocupados só conosco mesmos. Não faz sentido. Isso desonra a capacidade que nós temos. É como se nós somos aqui um organismo só, e cada um de nós é uma célula, como no corpo físico. Se uma célula se fecha em si mesma e começa a crescer sozinha, do ponto de vista patológico, ela forma um tumor, e isso é um câncer. O câncer é o crescimento de alguém sozinho no meio de um grupo enorme. E isso, então, simbolicamente, não seria uma coisa boa. Então, captar, para que serve o poder da nossa mente? O que eu quero agora? Eu quero captar as vibrações divinas que Deus colocou na natureza. Eu quero usar toda a força da minha mente para aspirar essa energia curadora, amorosa, que permeia todo o universo. Eu quero usar o poder da minha mente para me equilibrar. Eu quero usar o poder da minha mente para colocar o amor concretizado no mundo. Então, captar essas ideias sublimes que estão por aí e modelar as nossas emoções segundo essas ideias. Então, se eu compreendo que alguma coisa é boa, é justa e vale a pena ser feita, eu vou ensinar a minha mente a gostar dessas coisas. Por exemplo, a gente fala para um jovem, você precisa ler. Você precisa ler. A leitura é uma fonte de saber que está assim fácil de você conseguir. Você precisa de ler. A pessoa fala, mas eu não gosto de ler. Então, desenvolve o gosto, desenvolve a vontade, porque a gente tem que ensinar o corpo da gente, o cérebro da gente, a gostar do que é bom, porque ele não sabe. Nós precisamos de treiná-lo para isso, né? Nós precisamos de formar o nosso caráter. O nosso caráter, ele já tem um tanto de coisa boa, mas nós precisamos de sutilizar as coisas que nós gostamos. Se nós compreendemos que uma coisa realmente é boa, a gente precisa de aprender a fazer aquilo acontecer, para a gente não ficar sempre como estamos, vítimas dos nossos caprichos, vítima das nossas emoções mal educadas. Então nós precisamos de usar a nossa mente para nos reconstruirmos a cada dia. Reconstruir, mudar o
o nosso foco, sair dessa ideia da maioria, né, dessa busca desenfreada pelo ter, né? Isso aí todo mundo faz. Então eu me lembro que fez muito sucesso uma técnica, se alguém lembra aí me fala. A pessoa pegava uma nota de $1, desenhava um tanto de zerinhos para virar $1 milhão, pregava acima da cama, no telhado, e toda noite a pessoa ficava ali, vou conseguir $1 milhão, vou conseguir $1 milhão. E a coisa estava, esse ficou um costume, algumas décadas atrás aí, esse costume ficou tão generalizado, que quem não estava fazendo isso ficava até com a consciência pesada. Gente, eu não estou buscando o meu milhão, está todo mundo buscando os seus milhões e eu estou aqui sem buscar o meu. Então a pessoa ficava ali visualizando, né? Visualizando aquela ideia de conseguir alguma coisa, de ganhar alguma coisa. E isso aí é simplesmente olhar de uma forma muito pequena, né, para o nosso potencial. E quem vibra nessa vibe aí, vai pensar que então, uma pessoa, a gente vai perceber, né, que as pessoas que vibram dessa forma são pequenas, sem espiritualidade, sem sonhos, sem bons propósitos. Aquela ameba sofisticada, aquela ameba VIP, né? Mais ameba. Então a gente vai olhar para cima e vai perceber que ali tem um tanto de coisa boa, mas tem gente que olha para cima e não consegue ver o que tem de belo, o que tem de bênção, o que tem de bom e o que merece ser materializado na Terra. Isso é que é o nosso grande desafio. A gente tem que pegar a mente e usar todo o potencial dela nesse sentido de colocar para trabalhar e trazer para a Terra o que é bom, desenvolver a nossa espiritualidade e ir crescendo, nem que seja 1 milímetro a cada dia, mas ir crescendo, sempre procurando uma forma de fazer melhor o que nós temos feito. Será que a gente está pensando nisso? Hoje eu vou levantar e vou fazer tudo que eu faço normalmente, mas eu quero hoje fazer melhor do que eu tenho feito. E são uma das pequenas coisas, nas coisas simples, que a gente vai elevando aos pouquinhos o nosso patamar, o nosso nível. É aos pouquinhos que a gente vai depurando a sensibilidade, vai depurando o gosto, vai tendo maior percepção da dor alheia. Que coisa incrível que é ter uma mente capaz de perceber que a pessoa do seu lado está sofrendo muito e que você pode fazer alguma coisa por ela. Essa é uma perceber a dor do outro não é para todo mundo. Tem gente que o outro se mata e a pessoa pensa, não vi que ela estava nesse estado. Não vi que a situação dela estava desse jeito. Ou então a pessoa implode num processo terrível de uma depressão realmente profunda. Nossa, eu não vi que ela estava caminhando para isso. Então, desenvolver a mente para perceber a dor do outro. Isso só é possível se a gente parar de pensar só na gente. Então, nós não vamos usar a nossa mente como Mozart, que criou sinfonias belíssimas, como Michelangelo, que fez a Mona Lisa, Da Vinci fez a Mona Lisa, como esses grandes gênios que a Terra já recebeu, mas nós vamos sair daqui com uma melhor construção de nós mesmos, porque nós vamos aprender como se faz isso. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos buscando Jesus, porque a gente descobriu que o Evangelho ainda é a maior fonte de valores para consolidar a nossa mente. Vai fazer com que a gente ame o bem, ame a boa ação. Ama a boa ação, e boa ação é aquela que atende a necessidade nossa e dos outros,
que faz alguma coisa melhorar. Então, usar a mente para fazer uma cadeira levitar, em que vai ser melhor o mundo se eu conseguir andar sobre as águas? Se eu conseguir levitar um objeto? Em que isso vai melhorar a vida minha ou de alguém? Nada, em absolutamente nada. Então, uma mente poderosa é aquela mente capaz de identificar o que ela pode ser e ser aquilo que ela pode ser. É uma mente capaz de ter a sua identidade e não seguir o pensamento da maioria. Porque vocês já perceberam que as ideias más e os maus exemplos são contagiantes, mas que a ideia boa não é e o bom exemplo não é? Nós não tornamos virtuosos por contágio. Por contágio você pega gripe, N1, catapora, mas virtude ninguém consegue. Por contágio, não. Mas os vícios do meio que a gente vive, o vocabulário chulo, os maus hábitos, inconscientemente nós pegamos. É a natureza ainda não trabalhada. E esse pegar esses vícios, esses maus comportamentos, é algo que a gente faz inconscientemente. A gente vai assimilando, porque quando diz assim, para baixo todo santo ajuda, há uma lei de gravidade terrível nos puxando para o animal que fomos um dia. E para cima, só com sacrifício. Para baixo, basta cair na inércia. Basta não pensar. Basta não buscar desenvolver as capacidades que podemos desenvolver. Então, o bom gosto, o refinamento, a inteligência, a bondade, a sabedoria, são coisas que você pode ficar perto da pessoa que tem esses valores, que você não se contamina por eles. Mas vocês já perceberam que quando a gente está num ambiente que entra alguém com essas características, a pessoa se ajeita na cadeira e senta melhor? Fulano acabou de chegar, deixa eu me ajeitar aqui. É engraçado isso, vocês podem perceber. Chega alguém que é autoridade em alguma coisa que você respeita, você se ajeita na cadeira, você fica mais em pezinho, você fica querendo pegar um pouquinho daquele ambiente que aquela pessoa representa. Por exemplo, no trabalho, quando alguém quer contar uma piada vulgar, quer falar mal dos outros, quer fazer alguma coisa, tem que olhar se o fulano não está perto. Porque perto do fulano ninguém tem coragem de fazer essas coisas. Então são aquelas pessoas que vão melhorando o ambiente, melhorando o assunto, quando ela começa a participar de uma conversa, é porque ela não é dada a vulgaridades, mas é por esse mesmo motivo que ela perde um tanto de gente que não quer ficar perto dela, pessoas que gostam de vulgaridades. Não, vou sentar ali não, vou sentar naquela mesa não, fulano, só papo sério. Não relaxa nunca. Então você senta numa mesa mal distraidamente e você vai escutar abobrinha, e vai escutar piada, e vai escutar coisa de mau gosto, e por fim seu estômago começa até a embrulhar. Porque aquilo já não fala mais alto em nossos gostos, né? A gente já pensa hoje outra coisa. Então, existe aquele clima que puxa o ambiente para cima e aquele clima que puxa o ambiente para baixo. Então, quem se ajeita numa cadeira, quem procura falar coisas mais produtivas porque fulano está escutando, não é hipocrisia. É uma pessoa que tem sombra e tem luz, mas não consegue ser iluminada o tempo todo, não consegue ser luz o tempo todo. Então, pelo menos por um segundo, ela foi ali seguindo aquele exemplo que estava ali tão perto. Então, André Luiz, no capítulo seguinte, o capítulo 4, depois o capítulo 3, é o poder, a casa mental, que a Soraya vai trazer para a gente, junto com o que ela aprendeu nos cursos que ela fez. Ela vai trazer na próxima semana ou na outra. Vamos ver o que a Sabrina tem de organização aí, né? Mas no capítulo 4,
do livro No Mundo Maior, André Luiz diz que a mente é obrigada, pela lei divina, a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, guardar, enriquecer, iluminar e progredir sempre. Viram a função da mente? Aprender, verificar, escolher, selecionar, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer, iluminar e progredir sempre. Ainda vai ter tempo de ficar falando mal dos outros? Bolando uma brincadeira idiota? Lembrando daquela piada boba? Então, agora, para encerrar, eu vou mostrar aqui como que a nossa mente veio caminhando para chegar no ponto que ela está hoje, de sapiens sapiens, de racionalidade. Então, as potências da nossa mente foram vagarosamente conquistadas através dos milênios. Nossa alma foi criada há milênios. E há milênios nós viemos desenvolvendo. Primeiro, onde que nós começamos? Onde a vida começou? Nas profundezas do oceano. Depois, na superfície do oceano. Depois, continuamos a desenvolver e fomos para o charco, aquela nesga de terra que não é água e não é terra. Aquela coisa ali, aquela lama, né? Depois a vida vai para a terra firme, para as florestas. Da floresta ela se ergue do solo, não rasteja mais e contempla os céus. E depois de longos milênios, essa mente aprende a alimentar, a escolher, a lembrar e a sentir. Então nós estamos nesta viagem dos instintos para a razão. É neste ponto que nós estamos. Nós saímos das esferas inferiores para as superiores. O cérebro nosso foi desenvolvendo e se adaptando como um sagrado órgão de manifestação da mente. E carregando toda a nossa estrutura da animalidade para a espiritualidade. Então, nós estamos caminhando por força do progresso. Isso vai acontecer com todas as nossas mentes, com todos nós. Nós estamos em trânsito da animalidade primitiva até a espiritualização humana. Nos últimos séculos, a nossa mente foi saindo da bestialidade primária. E nós ainda não conseguimos nos livrar de todo o conteúdo animalesco que ainda existe em nós. Ainda tem resquícios do animal que fomos um dia. Então a gente está oscilando. Tem hora que a gente reage com a agressividade e rispidez de um animal e tem hora que a gente já consegue apresentar um comportamento tranquilo, burilado, trabalhado realmente nos valores que a religião principalmente nos traz. Então, depois dessa evolução de milênios, que nós estamos vindo trabalhosamente construindo a nossa mente, nós vamos usá-la para trocar de carro? Será que é para isso só? Com certeza não. Então, nós temos uma mente superior em nós. Platão chamava isso de uma mente que guarda as reminiscências, porque Platão ele era reencarnacionista. Então ele fala que nós temos uma mente elevada que guarda o que ele chama de sementes de ouro, que são as experiências que a gente foi vivendo e como uma laranja, a gente jogou fora aquela parte da memória que não importa muito, mas em algum lugar ela está gravada, e guardamos a essência do que é importante. O exemplo, eu estava um dia andando na rua, distraída, eu torci o pé, enfiei o pé no buraco, torci o pé, caí, rompi o ligamento do ombro. O que é que ficou na minha mente?
A sandália que eu estava usando, a roupa que eu estava usando, que dia da semana que era? Não. Isso aí é memória descartável. O que ficou na minha mente é, se eu andar distraída, eu vou sofrer um acidente. A distração causa acidente. Então, a nossa mente, ela guarda o sumo, a essência de nossas experiências. E se nós não fizermos esta reflexão para gravar as experiências que nós fizemos certo, as experiências dos erros, para não repeti-los, nós vamos continuar caindo. Nós vamos cair de novo. Então, a gente tem aquele comportamento ruim, repetitivo. E a gente vê isso só nos outros. Nossa, fulano está caindo de novo do mesmo jeito. Mas a gente não percebe isso acontecer. Então, agora, para encerrar, eu queria trazer a simbologia. E vocês viram que eu falei sozinha hoje, eu já tinha pedido a autorização ao pessoal aí, porque eu queria conseguir falar tudo o que eu consegui aprender de bom e de belo na utilização da mente. Eu queria dizer que a gente pode educar essa mente, que a gente pode impor à mente os valores que nós temos aprendido aqui. Eu queria muito falar disso. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Dando o primeiro passo. A simbologia dos contos de fada ilustra bem isso que a gente está querendo dizer. Todo conto de fada é mais ou menos assim. Um rei muito poderoso chama um príncipe, até fraquinho, novinho ainda, chama um príncipe e pede a esse príncipe que liberte a princesa que está lá aprisionada por um dragão horroroso. E o príncipe, então, tem que mostrar serviço. Mas ele não tem a menor condição de fazer aquilo. Mas ele se enche de coragem, porque, afinal de contas, é a princesa com quem ele vai poder se casar, se ele conseguir libertá-la. Então, ele se enche de coragem e vai, apesar de não ter nenhuma chance. E no caminho, a história vai contando. É um conto de fada. Ele encontra um velhinho que dá a ele uma capa e eles ficam invisíveis. Ele encontra um pássaro que é capaz de contar para ele um segredo. Andando mais um pouquinho, uma borboleta sopra para ele, onde que tem uma espada maravilhosa para ele lutar. E ele vai conseguindo coisas, porque o objetivo dele é nobre, é bom, é justo, salvar a princesa das garras de um dragão. Então, o que esse conto de fada significa? Que no meio da nossa caminhada, nós vamos encontrando as ferramentas como armas mágicas para nos fazer atingir os nossos objetivos. Então é isso que significa. Quando o príncipe chega no dragão, ele está armado até os dentes e cheio de coragem, cheio de condições de enfrentar aquela dificuldade. Assim, exatamente assim, a nossa mente age, nos dando soluções quando você está caminhando resolutamente para resolver algo nobre, para se humanizar. Porque quando a gente busca esses valores, todo o resto nos é dado por acréscimo de misericórdia. Então, o velhinho que vai nos fazer invisível contra o mal, o passarinho que vai contar o segredo, a borboleta que vai nos falar onde é que tem uma espada, todas essas benesses, essas armas mágicas, a mente é capaz de nos dar quando a gente começa uma caminhada. Quando nós queremos construir algo de grandioso. Porque toda a mente capaz de pensar em algo grandioso, toda a mente capaz de ter sonhos grandiosos, é também capaz de construir ferramentas para torná-los possível. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Você pode fazer oração para a gente hoje, por favor? Deus,